Programa Casa Decor. Oferecimento. Andaimes Modular. Laertes Tecnologia em Segurança. IG Piscinas. E Deux Esquadrias em Alumínio. O programa de hoje é um assunto muito esperado pelos nossos telespectadores, que é sobre financiamento imobiliário. E para falar desse assunto hoje no nosso programa, nós estamos recebendo o Dr. Christian Bueno, advogado que vai também entrar e orientar bastante nesse segmento, e a correspondente bancária Ariadne Terassan. Hoje você vai ter várias informações aí bem importantes sobre financiamento imobiliário. E agora nós estamos começando o programa Casa Decor. Como eu falei há pouco, é um assunto bem esperado, porque várias pessoas encontram com a gente na rua e falam assim, o seu programa sempre dando dicas, fala um pouquinho para a gente sobre financiamento imobiliário, eu estou procurando um financiamento, eu gostaria de ter uma orientação jurídica, uma orientação sobre o financiamento. Então, nós trouxemos essa pauta de hoje, então você fica ligado aí se você está pretendendo financiar aí um imóvel, que hoje você vai ter umas dicas bem interessantes aqui com o programa Casa Decor. Eu vou até começar minha primeira pergunta para a Ariadne, que é correspondente bancária Caixa, né, Ariadne? Mas antes da pergunta inicial, eu quero saber assim, cresceu muito o financiamento, principalmente Minha Casa Minha Vida nos últimos anos? Realmente, se a gente for comparar o ano passado, houve uma grande melhora no financiamento habitacional para o plano Minha Casa Minha Vida. É uma margem aí de uns 80% comparado ao ano passado. E eu vejo que, por mais que houve, né, uma crise, uma diminuição do financiamento, você vê que ainda existem pessoas interessadas no financiamento, interessadas em ter um imóvel. Então, realmente, houve uma melhora, sim. 80% do ano passado? Uma média de 80% comparado ao que a gente teve mesmo dentro do escritório. É um percentual bem grande, né, para financiamento imobiliário, né, em vista há alguns anos atrás, né, uma década atrás, né? E lembrando também que há muito tempo atrás o financiamento era muito bom, era muito bom. Aí, devido à crise, houve um pouco a queda do financiamento, mas não parou. E agora, de uns 8 meses para cá, essa melhora também, ela aumentou, ela cresceu. Voltou a reativar mesmo com a crise. Voltou. E foi por esse motivo que eu vou falar até na Caixa mesmo, né, descentralizou esse serviço dentro, né, dos próprios bancos para os correspondentes bancários? Na verdade, Cícero, eu acredito que foi mesmo para tirar um pouco a concentração de muitos trabalhos dentro da Caixa ou demais bancos. Como poderia ter a possibilidade de um correspondente estar atendendo diretamente o cliente interessado no financiamento, então o banco ele viu a necessidade de chamar um correspondente para isso, para realmente conseguir atender de forma real, de forma mais rápida. Porque hoje você vai no banco, por exemplo, para tirar qualquer dúvida, você fica lá pelo menos uns 40 minutos. Né? Então, a fila do banco hoje ela é um pouquinho mais demorada. E automaticamente, para uma pessoa que ela tem o interesse, tem a vontade de ter um imóvel, o banco ele acabou abrindo essa exceção para a gente conseguir atender esses clientes com mais atenção, com mais força de vontade, até para eles mesmos se motivarem em busca do sonho deles. Eu lembro dessa época que era muito difícil, né, de se ter esse atendimento na Caixa. Acho que você está sendo até generosa nos 40 minutos de espera, né, doutor Christian? Está sendo bem generosa nesses 40 minutos de espera, porque era bem, né, era filas, né, o pessoal aguardando, às vezes tinha que voltar no outro dia, né? Eu acho que deixou um pouco mais VIP esse correspondente bancário para financiamento. É o que você falou mesmo, realmente deixou mais VIP.
Então, para todos os interessados no financiamento, seja Minha Casa Minha Vida, seja um SBPE que é acima de imóveis de 180 mil, acabou concentrando todas as pessoas interessadas no financiamento irem em um escritório específico da Caixa para conseguir realizar o sonho desejado. Doutor Christian, como a gente está falando de banco, e você está aqui para ajudar, auxiliar a gente, orientar o pessoal em casa da parte jurídica, sim, existem muitas ações contra bancos e quais seriam esses motivos? Sim, hoje em dia existem diversas ações contra bancos com relação à questão do mutuário, normalmente em razão do desemprego, daí perde a capacidade financeira de fazer o pagamento das prestações. Então, eles procuram os advogados para que ingressem com ações revisionais visando a diminuição dos juros por serem considerados abusivos e também com isso venham tentar a diminuição da parcela. Mas o que ocorre? Ocorre que hoje o judiciário, em sua grande maioria espalhado nos tribunais, entendem que os juros aplicados a financiamentos de imóveis são dentro dos patamares legais permitidos e que eles não ultrapassam a margem para serem considerados juros abusivos. Então, fica muito complicado para o mutuário. Então, ele tem que se esforçar bastante para encaixar uma parcela dentro daquilo que ele possa pagar, para não vir a sofrer com um despejo no futuro. Então, só assim, recapitulando, a ação judicial, quando se consegue pagar a parcela do financiamento, na sua grande maioria, ou na maioria, elas não são consideradas judicialmente, pelo judiciário? Então, por serem patamares aplicados hoje em dia às vezes, uma taxa alta bancária hoje atinge no máximo 14%, 15% ao ano, que dá e pouco ao mês. Cai no judiciário isso aí, eles não consideram como juros abusivos uma taxa de 15% ao ano. Porque é permitido. Porque é permitido por lei. Esse permitido é aplicado por lei, permitido, e então fica muito difícil reverter a situação. E às vezes a pessoa tem que lutar mesmo o próprio esforço e honrar o compromisso, porque socorrer ao judiciário hoje em dia está complicado para rever essa questão. Você queria falar alguma coisa? Eu queria. Hoje, realmente, quando a pessoa vai no escritório para estar fazendo uma simulação, automaticamente a gente coloca para ela uma prestação máxima do que ela consegue estar pagando. Então, automaticamente, a prestação não pode ultrapassar os 30% da renda que ela tem atualmente. Justamente para não acontecer esse equívoco mesmo de... eram 2 no financiamento, um passou a não estar mais trabalhando, está desempregado, e o único meio de sustento era de apenas um. Então, automaticamente, quando está no limite de 30%, quando um deixa de trabalhar, ele ainda consegue estar pagando as prestações do imóvel. Agora, quando a pessoa faz um financiamento com uma prestação um pouco mais alta, automaticamente ela vai acarretar mesmo no judiciário, porque ela não vai aguentar pagar as prestações. Complementando, uma informação que deve ser levada em conta pelos mutuários, que antes de ingressarem com ações judiciais, procurarem os bancos para tentar renegociar sua dívida, porque às vezes consegue diminuir a parcela e aumentar o número do financiamento, pagar mais parcelas. Então, a melhor medida antes de ingressar com o judiciário, com certeza, é procurar o banco e tentar uma renegociação do contrato. E o índice está muito grande de ações desse tipo, doutor Christian? Olha, existem muitas ações desse tipo. E com isso, o judiciário acaba se tornando lento, porque existem demandas que somem, que somem e atrasa todo o procedimento do judiciário. Aí eu já indo nesse embalo, Ariadne, para evitar esse tipo de situação, aí que entra vocês, correspondente bancário. E qual é a função do correspondente? O que vocês auxiliam? Qual o trabalho do correspondente bancário? Realmente, nós CCAs, nós somos chamados de CCAs.
Nós Caixa, correspondente Caixa Aqui. E atualmente nós instruímos, tá, as pessoas a realmente observar o imóvel ao qual elas estão buscando. Porque realmente nós fazemos uma parte burocrática do quê? De fazer meramente uma simulação. É esse o valor que a pessoa está disponível a investir no imóvel sonhado? Sim, é esse o valor. A pessoa não tem restrição nenhuma. Tem o interesse no imóvel, automaticamente ela já vai conseguir o financiamento habitacional. O que ela não pode é falar para a gente que tem uma intenção, que vai conseguir pagar a prestação e automaticamente não conseguir pagar porque a renda dela, passado uns 3, 4 meses do financiamento, for menor do que aquele do mês quando a gente fez a simulação e a aprovação do cliente. E existe pessoas interessadas que acaba, estou buscando um termo, né, para falar que acaba incluindo uma situação para viabilizar, acho que seria isso o termo, né, o financiamento e isso já acarretar, no que a gente está falando aqui com o Dr. Christian, no futuro, uma inadimplência dessas parcelas? Na verdade, existe... Porque você percebe até isso quando a pessoa traz a documentação? Eu percebo, na verdade, pelo fato de, às vezes, eles não saberem como é o procedimento de financiamento. Às vezes, eles acham que o financiamento é simples. Eu vou estar com uma renda aqui hoje e amanhã eu vou estar desempregado, mas eu vou conseguir pagar. E realmente não é assim. Realmente a pessoa ela faz um comprometimento com o banco. Então, consequentemente, ela tem que estar ciente de que, se ela for mandada embora da empresa no qual ela trabalha, ela já não é bom ela evitar fazer um financiamento, porque vai acarretar um problema maior. E qual a responsabilidade do banco, doutor, sobre esse bem financiado? Até quando vai a obrigação dele? Quais são as obrigações do banco do bem financiado? Duas correntes. Uma que o banco e a construtora são corresponsáveis nos vícios que existem no imóvel, os chamados vícios ocultos, que são aqueles problemas que podem dar na parte hidráulica, uma elétrica, na alvenaria. E quando ocorre esse problema, os contratantes do imóvel, os que compraram o imóvel, normalmente ingressam com ação contra o banco e contra a construtora. E hoje o judiciário está tirando um pouco a responsabilidade do banco, no sentido de que quem é responsável por qualquer vício oculto do imóvel é a construtora, porque o banco somente é o órgão que está financiando o imóvel. Por outro lado, ainda tem uma corrente que entende, na qual eu me incluo, que o banco deve ser responsável junto com a construtora, porque o banco, ela financia, ela manda o fiscal na obra fiscalizar o que a construtora está construindo. Logo, se ela fiscaliza, logo ela é responsável também pelo imóvel que a pessoa está adquirindo. Então, deve ser responsabilizada também sobre o pagamento de qualquer vício oculto que o imóvel venha a ter. Mas isso a gente está falando de uma construção nova, mas os imóveis também usados, eles podem ser financiados e até acho que dentro do Minha Casa Minha Vida? Dá sim. Hoje, qualquer imóvel que esteja passível para moradia, ele é sucinto de um financiamento. A não ser que o imóvel contenha vícios, né? Ele tenha defeitos. E quando tem defeitos como trincos, como umas pequenas rachaduras, dependendo de cada engenheiro que for verificar o imóvel, ele pode não aprovar. Porque é um risco mesmo que o próprio banco, ele acaba correndo. Por mais que o banco fale, não, eu não tenho nenhum risco, eu não tenho nenhuma obrigação com o financiamento. Mas automaticamente ele tem uma obrigação com o financiamento e uma obrigação, vamos dizer, jurídica, né? Devido ao imóvel. Porque automaticamente, a partir do momento que ele pede para o engenheiro estar indo no imóvel avaliar aquele imóvel, eles correm o risco também daquele imóvel aparentemente está ok, mas passados-se uns tempos, passados-se uns 2, 3 anos, ele vem aparecer alguns detalhes. E quando é imóvel usado, é mais fácil de você ver defeitos. E quando é imóvel
novo, você não consegue ver, né? É algo que está ainda bonitinho, que só vai aparecer mesmo com o decorrer do tempo. Aí entra a questão assim, o Dr. Christian falou que entra a questão da construtora, né? Aí a gente está falando na questão do imóvel novo, né? Que está se construindo. Aqui a gente não tem o caso da construtora. Eu queria também, junto com o pessoal de casa, entender um pouco mais da responsabilidade desses imóveis usados quando não existe essa construtora que você falou, doutor. Mas a gente vai fazer um breve intervalo, você responde na volta do nosso intervalo comercial.